Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Nebulosa Marginal e ao Sérgio Gomes, né, em particular, e dizer do meu prazer de poder trocar algumas ideias com vocês, né, sobre esse tema geral, Ferenczi, pensador político, e estar aqui compartilhando esse momento com a Hélia Borges. Eu acho que um dos pontos que a Hélia trouxe, né, eu vou retomar, né, mas numa outra perspectiva. Acho que a Hélia focou principalmente, né, a partir da clínica, o que é excelente, e eu vou tentar fazer uma reflexão, né, que eu já teci em outros momentos, sobre o contemporâneo, especialmente, né, o Brasil contemporâneo, tentando utilizar alguns instrumentos que o Ferenczi nos oferece, né? Então, eu queria começar dizendo que eu fui fiel à proposta da Nebulosa e de comemorar os 10 anos, né, do texto da Jo Gondar, né, Ferenczi como pensador político. Então, voltei ao texto da Jo, né, mais uma vez, e que é muito bom, excelente, muito inspirador, inclusive, né? E ali eu, na verdade, filtrei, peneirei dois grandes problemas, né, apontados pela Jo, de que maneira o pensamento do Ferenczi, que evidentemente parte da clínica, né, parte da clínica com os chamados pacientes difíceis, e que o levam a formular, né, a teoria do trauma, no final dos anos 20, início dos anos 30, mas que são esse pensamento ele oferece, né, algumas ferramentas para pensar o campo do social, do político. E no texto de Jo Gondar, me parece que Jo privilegia duas noções, né? A primeira dessas noções, acho que Hélia retomou, que é a noção de desmentido traumático, né? E que faz essa torção do trauma como um fenômeno, né, individual, mesmo que na relação de um sujeito com um agressor, e de que modo esse conceito, é um conceito, né, em alemão é Verleugnung, né, eu vou retomar isso um pouco, esse conceito apresentado pelo Ferenczi, ele é bastante útil e bastante, na verdade, eficaz para nós pensarmos algumas das estratégias de poder na vida social e política, né? Então, esse é o primeiro grande campo, né, problemático, tratado pela Jo, e o segundo, né, que é talvez menos evidente, né, na obra do Ferenczi, mas é o problema das, talvez no plural, né, melhor dizendo, vulnerabilidades, né? Então, a positividade da vulnerabilidade, pensando aí uma filiação do Ferenczi, né, com Freud, enfim, dos anos 1920, né, privilegiando o conceito de desamparo, né? Eu vou começar por aí, com a questão das vulnerabilidades, né, e depois eu volto para a questão da Verleugnung, né? Então, da onde parte a Jo? Ela parte de um ponto, de uma anotação do Diário Clínico, né, de 13 de março de 1932, que tem como título Análise de Duas Crianças, né, e eu vou me permitir ler com vocês esse primeiro parágrafo de Ferenczi no Diário Clínico, né? Então, Ferenczi diz:
certas fases da análise mútua, ele está trabalhando com essa experiência, né, da análise mútua no ano de 1932. Então, certas fases da análise mútua de uma parte e de outra, né, representam de uma parte e de outra a renúncia completa a todo constrangimento e a toda autoridade. A impressão que se tem é de duas crianças igualmente assustadas que trocam suas experiências, que, em consequência de um mesmo destino, se compreendem e buscam instintivamente tranquilizar-se. A consciência dessa comunidade de destino faz com que os parceiros se apresentem como perfeitamente inofensivos, em quem, portanto, se pode confiar com toda a tranquilidade. Então, veja, interessante, né, essa ideia de que o Ferenczi, acho que a Hélia trouxe bastante isso, né, na clínica, ele, de alguma maneira, ele propõe uma alternativa ao que Freud chamava, né, de ersatz paterno, né, do analista ocupando uma posição de substituto paterno, uma certa concepção da clínica a partir, né, de uma verticalidade, o analista e o analisando ocupando posições muito dissimétricas, e o Ferenczi, então, né, propõe uma relação mais horizontal, né, e isso tem consequências no modo como a gente pode entender, né, o laço social, isso que a gente chama de laço social, o laço democrático, né, a partir dessa noção de uma vulnerabilidade compartilhada, né? Então, o que nós temos na obra de Freud, se a gente pensar em laço social, né, e mesmo construção de democracia, né, da democracia moderna, o Freud é um leitor da modernidade, né? Então, em 1921, texto que fez 101 anos, né? Agora fez 100 anos ano passado, Psicologia de Grupo e Análise do Ego, que é um texto muito atual de Freud, né, para pensar, inclusive, o Brasil, né? O que diz o Freud? Ele diz, vejam, né, o que faz, ele inclusive desenha, né, faz gráficos nesse texto, que, como vocês lembram, que ele diz, olha, o que estabelece o laço, né, social, as identificações, é uma idealização compartilhada, né? Quer dizer, a colocação no lugar do ideal do eu, né, de um mesmo objeto, né, de um mesmo líder, por exemplo, né, ou de uma mesma ideia, né? Então, Freud estabelece que o laço horizontal, que ele chama de identificação, ele é garantido por uma idealização compartilhada, né? Eu não acho que o Freud pense que isso é a única alternativa. Eu acho que ele faz uma leitura do seu tempo, né? E isso é anos de 1920, logo depois, o que aconteceu, né? 10 anos depois, 12 anos depois, a ascensão do nazismo, né? Especialmente tendo ali como centro a Alemanha e a Áustria, né? Na qual o Freud viveu. Então, a alternativa, né? E aí eu acho que tem um diálogo interessante com esse texto que Hélia trouxe, né, da fé, incredulidade e psicanálise, né? Aí o Ferenczi também é um leitor dessa modernidade, né, de como há uma necessidade, né, de frente a uma experiência, né, de desamparo, de colocar, né, idealizações para, enfim, para evitar uma certa angústia de desintegração. Mas isso não quer dizer que, para esses autores, essa é a única alternativa. Isso me parece que é uma leitura de um certo modo de socialização, né? Um certo modo de vida democrática, né? Ali muito fragilizada, né? E em risco, né? Então, o Ferenczi, com essa pequena nota do Diário Clínico, né, da constituição de uma comunidade de destino pela via da vulnerabilidade compartilhada, me parece que ele aponta uma alternativa, né? E essa alternativa, justamente, é o que um dos elementos, né, privilegiados pela Jo Gondar, né, para pensar a constituição de um laço social democrático, né, efetivamente democrático, né, que é o reconhecimento da própria e da vulnerabilidade do outro, né? Então, a primeira hipótese de trabalho que eu queria apresentar aqui para a gente, né, pensar é que todo ataque
né? A experiência de vulnerabilidade é também um ataque a uma possibilidade de um laço democrático, né? E o que nós temos assistido no nosso país é um permanentemente ataque, né? Quase que cotidiano, há uma estratégia, né, de poder, de um ataque permanente à experiência de vulnerabilidade, né? Em relação, agora voltando, né, o outro problema, que é o do desmentido, qual é a operação que o Ferenczi propõe? Ele diz, bom, ele escolhe um termo utilizado por Freud em 1927, né, um texto do fetichismo, Verleugnung, né, que nós traduzimos hoje por recusa, principalmente no Brasil, né, pelo modelo do fetiche. Então, é o discurso da perversão, né? Claro, ali ele está trabalhando no campo do fetichismo, mas nós, desde então, pensamos isso no campo do social, né? Perversões sociais, quer dizer, é o reconhecimento, né, da castração feminina e, ao mesmo tempo, o tamponamento dessa percepção pela via da eleição de um objeto fetiche, né? Então, a Verleugnung freudiana é uma operação intrapsíquica, né, onde nós, de alguma maneira, tamponamos a vulnerabilidade, né, em torno da figura da castração. O que o Ferenczi faz? Né? Ele usa a mesma palavra, Verleugnung, né? E o Ferenczi não é um leitor ingênuo de Freud, então, se ele usa essa palavra, em 1931, né, em análise de crenças com adultos, é porque ele está privilegiando algum processo, né, fundamental, né, que diz respeito, tem ressonâncias com o discurso freudiano sobre a perversão. E como é que ele usa, então, o termo Verleugnung? Ele usa como, exatamente, quando ele está falando do trauma, né, ele diz o que é traumático não é uma violência sofrida, né, em si. O que é traumático é na medida em que o sujeito violado, né, precarizado, procura um outro, né, para dar sentido a essa experiência, procura um outro com o qual constituir comunidade de destino, né, essa procura cai num vazio e ele sofre a Verleugnung, né, ele sofre um desmentido, ele é desmentido, né, por esse outro em que ele confiava. Então, tem uma passagem da Jo, que eu acho que é muito rica nesse texto, né, que ela diz: o que é desmentido não é o evento ocorrido, né? Não é a violência sofrida. O que é desmentido é o próprio sujeito, né? Então, essa operação de desmentido social, político, né? Porque nós estamos falando aqui de terceiros, né? Nós estamos falando de busca de comunidade, de estabelecimento de comunidade, o que ela coloca em xeque é algo que nós podemos chamar de certeza de si, sentimento de self, se nós quisermos com Winnicott, né? Going on being, a continuidade do ser, né? O seguir sendo, etc. Então, é uma fratura na experiência subjetiva, né? Não é um problema cognitivo das percepções, né? Do que é verdadeiro ou do que não é verdadeiro, né? É um problema de sentimento de si. Então, dito isso, né, eu queria retomar com vocês essa ideia de que, enfim, nós temos aí um problema do desmentido, nós temos o problema da vulnerabilidade. Eu queria privilegiar o terceiro problema, né, que esse não merece tanto a atenção da Jo Goulart no texto dela, mas o problema. A Hélia terminou a fala dela sublinhando, né, essa questão, que eu acho que é crucial, que é a chamada identificação com o agressor, né, como efeito de uma experiência de desmentido. E o que eu queria propor para vocês é que a gente pensasse as consequências, né? Primeiro, as estratégias de promoção de identificação com o agressor na nossa vida social, né? E segundo, primeiro as estratégias e segundo as consequências, né, sobre as subjetividades da promoção de identificação com o agressor. Então, o que diz o Ferenczi? Ele diz, bom, frente, né, ao desmentido de si, né, resta uma alternativa para o sujeito não cair no abandono traumático e uma angústia de morte. Então, resta a alternativa da identificação com o agressor,
né, que não deixa de ser a adesão, a crítica, né? Acho que ela subiu bastante bem isso, a proibição do pensamento, né? E, sobretudo, acho que, sobretudo, a culpabilização, né, por um fracasso que não é individual. Tá? Então, vamos tentar agora, de alguma maneira, né, eu convido vocês a retomar uma leitura que eu propus, né, isso assim, a quente, no primeiro momento da pandemia, né, e que só queria, inclusive, lembrar que o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoferense está lançando um livro agora, dia 2 de julho, em São Paulo. Provavelmente haverá um lançamento no Rio de Janeiro também, talvez em outras capitais, né, do livro Ferenczi, Pensador da Catástrofe. Né? Então, nós temos é, é, já uma consequência interessante, né, do Ferenczi como um pensador político, né, para esse livro, que muitos de nós colaboramos, que estão aqui, né, Ferenczi, Pensador da Catástrofe. E ali eu apresento, então, né, essa leitura dos 3 negacionismos, né, que nós assistimos no Brasil, não só no Brasil, mas eu tomei o Brasil como caso, né, mas tentando pensar a que serve, né, sobretudo, essa promoção de negacionismos, né, frente a uma experiência de pandemia, que é uma experiência que traz, né, expõe a céu aberto a problemática da vulnerabilidade de todos nós. Quer dizer, há um momento, né, momentos da história em que a questão das vulnerabilidades fica muito escancarada, né? E por que interessa, né, ao discurso dominante, ao discurso de Estado, ao discurso do poder, né, instituído, negar, né, a vulnerabilidade que é coletiva, né? E que, nesse sentido, seria uma oportunidade, uma pandemia, assim como outras situações, né, catástrofes naturais, são também oportunidades de estabelecimento de novos modos de socialização, né? Onde as pessoas, a criatividade coletiva, ela muitas vezes tende a criar alternativas e soluções para uma situação, né, em que todos experimentam uma vulnerabilidade, isso que nós chamamos de comunidade de destino, quer dizer, é a construção de um destino comum, né? O sentido dessa noção comunidade de destino. Então, o que nós assistimos, né, tomando o Brasil como paradigma, né, dessa, enfim, dos discursos negacionistas, né? O presidente eleito, inclusive, em primeiro lugar no pódio, né, dos grandes negacionistas. Então, vejam, a palavra negacionismo ela remete a que processos, né, que processos psíquicos do ponto de vista da psicanálise. Eu diria que a palavra negacionismo remete ao chamado desmentido ferenciano, quer dizer, em alemão poderíamos dizer, é uma forma de Verleugnung, né? Mas é uma forma de Verleugnung, recusa, socialmente compartilhada e difundida ad nauseam, né? Quer dizer, alguma coisa repetida e que faz com que promove uma certa confusão nas percepções de cada um, né? De cada uma das pessoas, de cada um dos cidadãos que estão vivendo uma determinada realidade compartilhada. Então, o que eu propus naquele momento, eu vou retomar agora, tentando pensar estratégias e destinos, né, dessa prática discursiva, né, negacionista. Não há um negacionismo, né, há 3 negacionismos, né, pelo menos, eu mapeei 3, e o primeiro deles ele é o mais freudiano, né, o mais evidente, que apela para as idealizações. Né? Então, o que o Freud diz? Aí o modelo é a psicologia de grupo, a análise do ego, né? É o modelo, inclusive, da constituição das ilusões, das visões de mundo, e visão de mundo para Freud é ou religião, né, ou política. Então, os fascismos que o Freud assistia, né, recrudescerem, na verdade, se imporem numa Europa ali do início, né, da primeira metade do século XX. Então, com a ideia do Führer, né, de um líder
ocupando esse lugar. Então, a primeira fórmula negacionista, né, é a fórmula da oferta de uma ilusão. Então, assim, nada disso que nós estamos assistindo é real, né? Isso tudo é mentira. Olha a ideia de, né, desmentido aí. Há uma mentira circulando, né? Há uma mentira global, internacional, que serve a determinados grupos, né, que querem desestabilizar as nossas vidas, o nosso modo de vida, né? E isso tudo, então, não devemos acreditar nisso, né? E o que o discurso negacionista ilusório oferece como né, alternativa? Ele oferece a onisciência, né? Nós sabemos de onde vem isso, nós sabemos de onde vem o vírus, e ele oferece a onipotência, né? Que isso não passa de uma gripezinha, nada disso vai colocar a vida de ninguém em risco. Por mais que, né, as evidências factuais mostrem o contrário, né? Então, o incrível, né, da eficácia do discurso negacionista ilusório é exatamente, né, tamponar a vulnerabilidade, né, vivida como abandono traumático, né, vivida como angústia de morte, e tamponar o fato pela oferta de uma ilusão compartilhada, né? E veiculada isso hoje em dia, né, por meio de redes sociais, né, por meio de fake news, etc., e combatendo inimigos, né, como Freud havia dito, os bodes expiatórios, na figura da ciência, né, ou na figura do chinês, ou na figura, enfim, do esquerdista que quer desestabilizar, né, um determinado modo de vida e um determinado governo. Então, essa é uma primeira forma de negacionismo que tem muito apelo, né, para quando os sujeitos estão vivendo um desamparo, né, traumático e não encontram, né, modo de laço capaz de compensar essa experiência. Então, é vivida como ameaça individual, como pânico. Então, bom, eu vou morrer, alguém está me dizendo que eu não preciso me preocupar tanto com isso, né, que não se passa de uma, enfim, de folclore, né, de uma fábula, né, contada pelos inimigos. Ok, né? Segunda forma de negacionismo, e aí a gente se aproxima do Ferenczi, não tanto do Freud, é o que eu chamei de hipócrita, né, o negacionismo hipócrita, porque ele é uma forma também de ilusão, né, mas ele é uma ilusão da vulnerabilidade seletiva, ou seja, né, sujeitos representantes de classes, né, dos proprietários, né, dos setores produtivos, então comerciantes, industriais, políticos, né, que dizem não, a economia não pode parar, né, isso não é tão sério, né, mas eu vou me refugiar na montanha, na praia, longe dos grandes centros urbanos. Eu tenho um plano de saúde caro que eu pago, que me dá direito ao, sei lá, Copastar ou ao Einstein, hospital, então eu não vou morrer, né? E quem tem que trabalhar, trabalha para continuar mantendo, né, uma ordem econômica funcionando, porque existe aí também uma espécie de escolha de Sofia proposta, né, por uma certa economia neoliberal, né, onde vai se dizer a médio prazo vai morrer mais gente se a economia fracassar. Então, precisamos escolher entre a economia e a vida, ficamos com a economia, né? O que é uma mentira, por quê? Né? Porque o tempo aí é um elemento muito fundamental, né? Contrair o Covid agora, né, o que aconteceu comigo semana passada, depois de 3 doses de vacina, é muito diferente, né, de contrair Covid em maio, junho, julho de 2020, né, onde não havia vacinação. Então, essa ideia, né, da economia ou a vida que foi discutida durante um tempo, ela é um falso problema, né? E ela é um falso problema hipócrita, porque os economistas e os setores, né, os representantes, né, das classes, né, aí, mais favorecidas, eles não estão acreditando que a vida deles está em risco.
né? A hipocrisia vem, então, de do não reconhecimento da própria vulnerabilidade. Aí há uma ilusão, porque em algum momento, né, os hospitais lotaram e mesmo essas pessoas que pagam, né, e muitos de nós que pagam planos de saúde caríssimos, nos vimos, né, sem acesso aos bons hospitais, né, mesmo os não negacionistas hipócritas, né? Então, aí a gente descobre, não, a vulnerabilidade não é tão seletiva assim, ainda que ela seja bastante seletiva, de fato, né? E aí eu vou chegar no terceira forma de negacionismo, que é a que me interessa mais, né? Que é o pragmático. Ele é a contraface do hipócrita, ele é o negacionismo, né? É, difundido entre as classes menos favorecidas, né, que já vivem uma condição de risco cotidiano, né? E o problema, então, se eu não tenho saneamento básico, se eu moro numa casa pequena, né, o distanciamento social é impossível. Se eu preciso trabalhar cotidianamente, senão eu não tenho comida no meu prato naquele dia à noite, né? É, por exemplo, setor de serviços, né? Se eu não tenho dinheiro para comprar máscara e álcool gel, né? Então mantém-se a vida cotidiana, regular, né? E seja o que Deus quiser. O que acontece aí, me parece, né? Aí eu acho que domina, né, a identificação com o agressor. Quer dizer, a criatividade tamponada em nome, né, da ideia de que a minha vida efetivamente não vale tanto assim porque ela está em risco permanentemente. Claro que isso não é universal, né, e que houve muitas iniciativas de solidariedade, muitas iniciativas, né, dentro de comunidades menos favorecidas e mais precarizadas e carentes, né, de organização, né, e de combate à ameaça, né, pandêmica. Mas esse discurso negacionista pragmático, ele circula, né? Ele circulou, e me parece que, de algum modo, né, no nosso país, ele tende a ser bem generalizado, né? Não só entre, né, os sujeitos menos favorecidos, mas mesmo, né, nós, de alguma maneira, acabamos adotando a ideia de que a vida não vale tanto assim. Vivemos em centros urbanos extremamente violentos, né? Não sabemos exatamente, enfim, né, se os filhos voltarão vivos naquele dia. É como se houvesse uma naturalização, né, de uma ordem social caótica, né? E isso serve a discursos, né, de combate individual, por exemplo, a uma violência social, né, desconsiderando o desequilíbrio, né, toda a diferença que existe na nossa sociedade, né, em termos de acesso a bens, em termos de acesso à educação, em termos de acesso à saúde. Então, prevalece a ideia de que, né, vivemos num país bárbaro, e aí cada um precisa se armar, né, porque é a única maneira de você combater, por exemplo, a violência num país onde a vida vale pouco, né? Então, há algo, né, dessa identificação com o agressor que me parece que circula, né, bastante, especialmente no nosso tecido social. Bom, tentando encaminhar algumas ideias para a discussão, né, me parece que os discursos negacionistas eles promovem algo da ordem, né, do que Ferenczi chamou de confusão de línguas, né? Então, e aqui a confusão de línguas é também uma espécie de antagonismos de discursos que não necessariamente teriam que ser antagônicos, né? Então, de um lado, por exemplo, o discurso da ciência, né, que passa a ser alvo do discurso, né, do Estado, né? Nós assistimos isso de uma maneira obscena no Brasil, né? Quer dizer, um atentado contra a inteligência de todos nós, né? Um ataque a certas ideias, né,
um país, por exemplo, que tem um SUS relativamente organizado, com vacinação, né, de milhões e milhões de pessoas, e um ataque permanente, né, a esse tipo de conquista, né, da ciência em nosso país. Quer dizer, muito curioso esse antagonismo, né, de um discurso de Estado ao discurso da ciência, e aí um atravessamento do discurso religioso, né, e nessa confusão produzida, que é uma confusão ativa, né, uma confusão produzida, nós temos os efeitos de desmentido, né, que são a dúvida das próprias percepções, quer dizer, o sujeito, inclusive, quanto mais vulnerável, né, mais assujeitado a essa confusão ele está, e aí é um problema perceptivo, não se sabe no que, em quem acreditar, e a ideia de uma perda da certeza de si, né, como diz o Ferenczi, mesmo aquilo no que eu acredito e acreditava, eu já não sei mais, né? Então, é uma produção de pânico, efetivamente, o que nós assistimos, né? Então, esse tipo de confusão, né, que promove uma perda da certeza de si, ele está a serviço, me parece, de três forças, três grandes forças. A primeira seria uma espécie de darwinismo social, quer dizer, sobrevive o mais forte, né? Isso é implícito, mas foi algo que apareceu bastante, né, entre nós. Então, assim, olha, pandemias existem, no fundo, né? Quem mata é o vírus, não é o governo, né? E sobrevive o mais forte, é a lei do mais forte. Isso interessa, né, a um certo discurso governamental, né? E aí, a segunda força é uma supremacia da masculinidade, né? Então, o que nós assistimos? Homens gordos, fortes e barbados em motos potentes, né, fazendo passeatas sem máscara. Nós não temos medo, né, disso. Como se essa pseudo-masculinidade, né, viril, fosse uma garantia de qualquer coisa. E, com isso, evidentemente, os mais vulneráveis, que os que têm doenças, né, comorbidades, os mais velhos, né, eles são dejetos, né? Eles são vidas que não valem a pena mais ser vividas, né? E, por último, né, e mais importante, né, essa confusão toda ela serve a uma total desresponsabilização. Ou seja, né, já estou encaminhando aqui um fechamento, se eu não tenho no que acreditar, eu também não tenho a quem responsabilizar por nada, né? Nem a mim mesmo, né? Muito menos a quem deveria gerir, né, uma pandemia num país, né, que se pretende republicano, que se pretende democrático, né? Pessoas que foram eleitas, né, para gerir, né, problemas sociais, problemas políticos. Então, concluindo aqui, né, há uma incorporação da culpa, quer dizer, a culpa é individual. Se alguém morre, né, a culpa é dessa pessoa, ou porque ela é fraca, né, frágil ou doente, né, ou porque ela merecia morrer por algum discurso que nós não sabemos muito bem qual é, né? E o sujeito, isso a gente viu, inclusive, né? É claro que morto não tem culpa, porque morreu, né? Mas os parentes dos mortos, eles sentem vergonha do que aconteceu, né? Das suas famílias, ou mesmo a pessoa adoecida, ela passa a sentir vergonha, né, por aquilo que a gente, exatamente pela sua vulnerabilidade. Então, eu vou concluir, né, eu acho que a gente tem alguns elementos para discutir a partir do Ferenczi, né? Enfim, retratos e figuras, né, da nossa ordem social. Eu chamei a minha fala de um Brasil, né, um Brasil, não o Brasil, né, um Brasil contra a civilização, e é curioso, né, acabar fazendo um elogio, né, da civilização, mas isso também é uma maneira da gente pensar algumas questões, né? Concluindo, né, democracia passa a ser confundido não como, né, o governo do povo, né, ou
né, o governo dos vulneráveis, democracia passa a ser entendido, né, como governo da maioria, né, contra a minoria, mesmo que essa minoria numericamente, né, possa ser até mais numerosa, maior, né, mas passa a ser o governo de uma maioria que impõe a sua supremacia, né, ao outro que é vulnerável e cuja vida não deve valer muito. Né? Acho que eu vou terminar por aqui, né, e espero ter contribuído para a nossa conversa.